todas as novas movimentações sobre renovação de Memphis Depay no Corinthians. Novos valores, cláusulas, metas, todos os detalhes aqui para vocês. Detalhes esses que podem ajudar, inclusive, a vida financeira do Corinthians. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no canal certo. Já se inscreve, deixa seu like, seja membro para vídeos exclusivos e hype esse vídeo, vai para a gente ficar sempre no topo. Agora, sem enrolação, vamos pro assunto do vídeo, que olha, tá de se surpreender. Vambora! Gente, é o seguinte, toda nova movimentação sobre renovação de Memphis Depay no Corinthians, muitos canais já davam essa renovação como impossível, mas muito por conta também de muita gente, né, de dentro do Corinthians que realmente não querem Memphis Depay, porém o Memphis, ele tá resistindo a essas pessoas e ele mostra muita vontade de continuar aqui no Corinthians. E novas informações mostram já novos números, metas, cláusulas e novos patrocinadores. São 3 patrocinadores que estão interessados em bancar Memphis Depay aqui no Corinthians. Um deles é a Esporte da Sorte, que já patrocina, já é o patrocinador master do Corinthians. Outra patrocinadora, outro patrocínio é a Natura, né? Inclusive, dias atrás, o Memphis Depay fez uma pequena publi para a Natura que já deu a entender que eles estavam ali em negociações e é verdade, a Natura quer entrar com força para que o Memphis Depay seja garoto propaganda, né, da marca Natura. Agora, nesse vídeo aqui, eu vou separar por partes toda a importância desses novos valores de Memphis Depay no Corinthians, então não perde nada, assiste esse vídeo aqui até o final. Primeiro fator, a situação atual de Memphis Depay no Corinthians. Ele tem contrato até junho de 2026, no caso, ele vai estar na Copa do Mundo, e o Memphis ele quer resolver essa renovação antes da Copa do Mundo, tá? Então ele tá indo também, as informações é que ele está presente negociando com esses patrocinadores, né? Com esses patrocinadores. Ele está de dentro, como se ele fosse o próprio assessor, né? Então ele está de dentro e uma das exigências do Memphis Depay é o Corinthians arcar, né? Com a dívida que tem com o Memphis, tá? A dívida ali em torno de 42 milhões, mas o Corinthians quer parcelar essa dívida e o Memphis aceita, sim, ser maleável em questão de parcelamento. E essa exigência do Memphis é que ele receba o salário, tá? Então, é apenas isso, que na verdade não é nem uma exigência, né? É obrigação do Corinthians pagar o salário do jogador. Mas e aí? Quem pagaria esse salário ao jogador? Seria os patrocinadores, ou o patrocinador, no caso, a Natura ou a Esportes da Sorte. E tem um outro patrocinador que não quis ainda revelar o nome, mas tem outro patrocinador que está também em disputa quem vai bancar Memphis Depay no Corinthians. Outra coisa, o Memphis hoje, ele ganha em torno, né, muitos falam que o Memphis ganha algo em torno de 6 milhões de reais por mês, e isso não existe, tá? O contrato do Memphis hoje no Corinthians, o salário dele é de 3 milhões e meio, né? E aí, a Esporte da Sorte já pagava uma parte desse valor, tá? Então, o Memphis, ele aceitou reduzir esse salário para algo em torno de 2 milhões e meio de reais. O Yuri Alberto, por exemplo, gente, ganha algo em torno de 2 milhões de reais no Corinthians. Então, seria um pouco a mais, ele receberia um pouco a mais do que o Yuri Alberto. Só que assim, o Memphis, ele traz retorno financeiro na questão de marketing, né? Então, se o Corinthians souber usar o Memphis Depay, o Corinthians consegue faturar fácil 3 Memphis Depay, vamos ser diretos, né? Então, o Memphis, ele é um jogador midiático, ele é um jogador que vai estar na Copa do Mundo, né? Então, imagine ele estar na Copa do Mundo e faz uma boa Copa do Mundo, é jogador do Corinthians. Então, isso atrai muita grana para o Corinthians. Infelizmente, a gente sabe que o Corinthians é um time hoje, falando de administração, é um time totalmente desorganizado, mas aí já não é culpa do Memphis. Agora, voltando, né, sobre o contrato, né, sobre números, sobre cláusulas e tudo mais. Muita gente está perguntando em questão de metas, bônus, premiações, porque quando o Memphis vem para o Corinthians, ele assina um contrato
que as pessoas que colocaram esse contrato para o Memphis não acreditavam que ele iria bater todas essas metas. Vamos ser sinceros, né? Então, o Memphis chega, o Corinthians está numa 18ª colocação de campeonato brasileiro, praticamente rebaixado, a moral lá embaixo. Quem imaginaria que o Memphis chegaria no Corinthians e fizesse o que ele fez? Ele potencializa o Yuri, ele potencializa o Garro, que já estava jogando muita bola naquela época, mas o Yuri Alberto não estava em boa fase, começa a fazer gols muito graças ao Memphis Depay. Então o Corinthians encaixa, vai para uma pré-Libertadores, o Corinthians é campeão paulista em cima do Palmeiras, o Corinthians é campeão de uma Copa do Brasil, o Corinthians é campeão de uma Supercopa, então ninguém imaginaria esse cenário com a vinda do Memphis Depay. Então o contrato dele se torna caro por conta da produtividade do jogador. Mas aí, hoje, né, esse novo contrato, esses bônus e essas metas, o que aconteceria? Seriam iguais aos outros jogadores do elenco, tá? O que o elenco vai receber de bônus, premiação, por gols e assistências, até porque todos os jogadores, gente, têm isso. Todos os jogadores têm isso nos seus contratos. Bônus, metas de gols, assistências, todos os jogadores têm. Isso não é uma exclusividade do Memphis Depay. O que pega são os valores, tá? Então ele receberia a mesma quantia dos outros jogadores. E o Memphis Depay já aceitou também essas condições. Ou seja, nesse novo contrato, ele ia receber um salário ok, um salário de um bom jogador, né? Falando em nível de futebol brasileiro, né? O Vitor Roque, por exemplo, do Palmeiras, recebe algo em torno disso, né? Então, ele vai receber um salário ok para os padrões do futebol brasileiro, mas é um jogador que vai ficar em evidência e vai trazer patrocínio para o Corinthians, né? Com metas também igual aos outros atletas, bônus e tudo mais por títulos. Então ele não teria nenhuma dessas regalias, no caso de ter um bônus ou bônus a mais do que os outros atletas. Outra coisa também, moradia. Todos esses bônus, né, externos, né, falando do futebol, fora do futebol inclusive, o Memphis abriria a mão de tudo isso, né, que ele tem hoje no Corinthians. Então esse é o novo contrato que está na mesa e que informações falam que o Memphis já aceitou, tá? Só falta realmente ver quem vai bancar e como que vai bancar. Então, não só o Corinthians vai ganhar muito com isso, muita visibilidade, o Corinthians vai ganhar tecnicamente, porque o Corinthians provavelmente vai se classificar para o mata-mata de uma Libertadores, o Corinthians vai jogar uma Copa do Brasil, vai se classificar para o mata-mata de uma Copa do Brasil. Então, um brasileiro, o Corinthians precisa fazer um brasileiro mais seguro, e com o Memphis Depay no time, o Corinthians sobe de patamar, gente. Se você gosta ou não do Memphis Depay, se você não acha que vale a pena o Memphis Depay aqui no time com esse novo contrato, aí eu não sei o que pensar. Porque onde você vai achar um jogador de qualidade que tem o Memphis, que potencializa seus companheiros, porque o Memphis ele não só é um jogador que faz gols e assistências, ele potencializa todo o grupo. Ele tem esse poder de potencializar todo o grupo, ele tem uma mente vencedora. Então ele bate de frente com diretoria, ele bate de frente com quem não quer o Corinthians indo para frente. Então quem não quer o Memphis no Corinthians, olha, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Então essas informações desse novo contrato é uma das melhores notícias que o corintiano pode ter nos últimos tempos. Né? Então, assim, resumindo, né, fazendo o resumo aqui, o Memphis vai ganhar menos, o Corinthians não vai pagar nada, apenas a dívida que tem com o Memphis, né, obviamente que tem que pagar mesmo, mas é um jogador que pode ficar no Corinthians mais 2 anos, porque o contrato prevê algo em torno de 1 ano e meio, 2 anos de contrato. Então, seria uma renovação, assim, bombástica. Bombástica. Então, por isso que o Memphis, ele apaga todas as fotos do seu perfil. Isso, com certeza, é algo midiático. Isso, com certeza, é algo com algum patrocinador que já estão em conversas avançadas, inclusive. Então, cara, sensacional é ter Memphis Depay, continuar com Memphis Depay aqui no Corinthians. Agora, Ju, pode me lá? Gente, se tratando de Corinthians,
se tratando com quem tá dentro do Corinthians, eu não duvido de nada, tá? Eu não duvido de nada. Porém, até o próprio Zacarias Labiage, né, amigo do Memphis, confidente do Memphis, que tá no Corinthians por indicação do Memphis Depay, até o próprio Zacarias, ele dá uma entrevista que é perguntado, né, sobre o futuro do Memphis. E ele fala a seguinte frase: ele sabe e eu também sei. Com um tom de risada, gente. Então, se ele não fosse ficar no Corinthians, o seu melhor amigo não ia dar uma declaração dessa. Então, tá muito claro que as negociações estão bem avançadas mesmo, os números são esses, os detalhes são esses, aqui ninguém está inventando nada, e aí vai depender do Corinthians para continuar com o Memphis Depay. Então, eu não acredito que isso vão voltar atrás. Lógico que tem gente lá dentro que não vai querer, isso é muito óbvio, né? Muito óbvio, mas o Memphis está conseguindo resistir bem. Agora, Juliana, o que muda no esquema do Diniz, Memphis Depay continuando no Corinthians. Memphis é titular absoluto desse time, tá? O Fernando Diniz, ele sonha em treinar o Memphis Depay. Ele já disse isso em entrevista, ele deixa muito claro isso, que o Memphis Depay é um dos melhores jogadores hoje atuando no futebol brasileiro. E ele sonha em treinar o Memphis, tá? Então, o que muda? Muda tudo, gente. Inclusive, o Memphis pode ser o 9 do Fernando Diniz. E o Yuri Alberto vai para a ponta. O Yuri jogou muito de ponta contra o Santos, só que ele vai na ponta direita. O Yuri é um atacante que ele tem essa mobilidade. Então ele pode trocar de posição com o Memphis durante a partida para enganar o adversário. Então, olha, Yuri precisa do Memphis e o Memphis precisa do Yuri Alberto. E aí o Rodrigo Garro precisa dos dois, né? Então, o que vai mudar nesse time atual, né, do Fernando Diniz, que ainda não conseguiu escalar o Memphis Depay, gente, é mudança tática mesmo. É o Memphis Depay junto com o Yuri lá na frente. A única coisa que pode adicionar é um Caio César de ponta direita. Ele joga no 4-3-3 com o Yuri e Memphis Depay a todo momento alternando as suas posições. O Memphis muitas vezes de centroavante, o Yuri caindo mais pela esquerda, igual na seleção holandesa. O Gakpo, por exemplo, ele é centroavante no Liverpool. Ele é o 9 do Liverpool. Mas na seleção holandesa, ele vai na ponta. Ele cai para as pontas. Ali, sempre alternando com o Memphis Depay na seleção da Holanda. Então, possa ser que o Diniz faça essa jogada com o Memphis Depay no Corinthians, caso ele realmente fique por mais tempo aqui no Timão. E aí, gente? Agora eu quero saber de vocês. Eu já falei demais aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo. Com esses novos valores, com essas novas metas, essas novas cláusulas, sem bônus, sem regalias extraordinárias, vale a pena ter o Memphis Depay por mais 2 anos? Comenta aqui embaixo que eu vou responder todo mundo. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, ficaram aqui comigo até o final, todos os dias tem Corinthians por aqui. Então, se inscreve se você se esqueceu, deixa o like se também você esqueceu, tá perdoado, tá perdoada, e hypa muito esse vídeo pra gente ficar, sempre no topo aí em canal de esportes. Eu conto com vocês. Um beijo, até a próxima. E é isso, Vai Corinthians!